Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos à nossa semana voltada aí para os tribunais. O meu nome é André Mota, vocês até estão vendo aí na minha camisa, olha só, professor André Mota, professor de Direito Processual Civil do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Fiquei encarregado nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro de hoje, fazer uma grande revisão acerca daquilo que aconteceu no ano de 2019, tá? Verificar já aquilo que ocorreu no ano passado aí em termos de provas para os diversos tribunais do país. Então, vocês aí que estão nos assistindo, sejam já os nossos assinantes ou aqueles que ainda não são, mas que estão prestes a ser aí serem os nossos assinantes, sejam muito bem-vindos. Eu deixo até para a disposição de vocês aí, tá, as minhas redes sociais, né? Na verdade, eu vou deixar apenas o Instagram. Vocês podem me encontrar lá no @profandremota.am no Instagram. Podem me encontrar também na minha fanpage lá no Facebook, Professor André Mota, tá bom? Então, olha, eu quero conversar com vocês, conforme eu já disse, sobre a gente vai fazer uma grande revisão aqui, gente, sobre os temas mais incidentes, não é? Nas provas de tribunais do ano passado, do ano de 2019. A gente fez um levantamento aqui daquelas bancas que a gente considera as bancas que são as mais importantes, tendo em vista que elas é quem coordenam, organizam, digamos assim, os certames, a maioria dos certames dos tribunais. Então, nós temos aí a FCC, temos questões da FCC, temos questões da FGV, temos questões também do SEBRASP, tá? O CESP aí, para aqueles que conhecem como CESP. Então, vamos começar a nossa revisão. Vocês vão ver que essas questões, elas vão variar, logicamente, de acordo com a banca, não é? A gente tem a FCC, a Fundação Carlos Chagas, uma abordagem muito de letra de lei, tá? Muito de letra de lei, essa é a abordagem da Fundação Carlos Chagas. A FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, ela também pega a letra de lei, mas essa letra de lei, essa abordagem da letra de lei da FGV é uma abordagem onde você precisa pensar um pouco mais. Por quê? Porque a FGV coloca um caso, tá? Um caso prático, uma questão rápida, uma situação hipotética, mas você vai resolver aquela questão com base na letra da lei também, tá? Então, vejam a importância aí do Código de Processo Civil, vocês estarem antenados, tanto no Código de Processo Civil, como daquela legislação extravagante, né? A gente sabe que existem procedimentos especiais previstos em legislação extravagante, como a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, a Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, e assim por diante. Mas vamos lá, vocês vieram aqui para conversar, vieram aqui para resolver questões, não foi? Então, olha, vamos começar aí, primeiro tema, olha só, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Gente, olha só, esse incidente vocês vão encontrar nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, vamos revisar aqui rapidamente, olha, esse incidente, ele se aplica quando? Olha, nós sabemos, isso a gente aprende lá com os professores de Direito Civil e Empresarial, que uma pessoa jurídica, a gente sabe que uma pessoa jurídica, ela nasce com o registro dos seus atos, não é, perante o registro competente, por exemplo, a sociedade empresária, ela vai ser registrada lá na junta comercial. O registro dos seus estatutos vão ser feitos lá, vão ser arquivados perante a junta. Quando esse registro é feito, a pessoa, ela nasce. E há na pessoa jurídica aquilo que nós chamamos de autonomia. Autonomia de personalidade, a pessoa jurídica tem nome próprio, tem personalidade própria, patrimônio próprio, que não se confunde com o patrimônio das pessoas naturais que a integram, tá? Então, nós temos aí uma personalidade jurídica própria. Não há como confundirmos. Mas a gente sabe que muitas vezes, em termos práticos, não é, gente? Muitas vezes, existem sócios que se escondem por trás desse manto da pessoa jurídica para praticar tudo que é tipo de abuso. Às vezes você verifica que uma pessoa ela vai cobrar uma dívida a uma determinada pessoa jurídica e no curso do processo ela verifica que aquela pessoa jurídica já não tem mais nada de patrimônio, que ela desviou os bens para os bens particulares dos sócios. Então, verificando isso, o legislador possibilitou aí a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Vocês podem ver isso tanto no artigo 50 do Código Civil,
como também o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. Ou seja, através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um incidente episódico, tá? Ele ocorre em dado processo, o juiz desconsidera a personalidade jurídica daquela pessoa e vai direcionar um processo, digamos assim, uma execução em face das pessoas naturais, se ele constatar que houve, de fato, esse abuso de personalidade, caracterizado aí pelo desvio patrimonial, confusão patrimonial, desvio de bens. Então, o juiz ele vai fazer isso, tá certo? Olha só, mas aí vem uma pergunta básica. André, olha, o que é que o Código de Processo Civil tem a ver com essa questão da desconsideração? Você falou que a desconsideração, os pressupostos legais estão no Código Civil, está lá no Código de Defesa do Consumidor. O que é que o Código de Processo Civil tem a ver? Gente, o Código de Processo Civil, ele disciplina as regras processuais, procedimentais relativamente a esse incidente. Então, os artigos 133 a 137 vão tratar, não é, dessas regras processuais. Então, a gente aprende algumas regrinhas básicas. Por exemplo, qual é o momento que a desconsideração ela pode ser requerida? Eu falo logo de requerimento pelo seguinte, tá, gente? A desconsideração ela não pode ser efetuada de ofício pelo juiz. É preciso que haja requerimento da parte ou requerimento do Ministério Público naquelas situações em que o Ministério Público atuar no processo. Mas aí vem a pergunta, André, qual é o momento em que essa desconsideração ela pode ser requerida? Gente, olha, essa desconsideração ela pode ser requerida a qualquer momento. Então, você verifica que essa desconsideração ela pode ser requerida, né, no momento processual aqui, que vai desde a petição inicial até a prolação da sentença, há essa possibilidade de se requerer a desconsideração. A desconsideração ela pode ser requerida na fase recursal, tá? Também há essa possibilidade. Como há a possibilidade de se requerer a desconsideração na fase de cumprimento de sentença, então, ó, eu tenho a fase de conhecimento, a possibilidade, a fase recursal, a possibilidade, a fase de cumprimento de sentença, a possibilidade, como há a possibilidade também até mesmo na execução de título extrajudicial, há execução de título extrajudicial. Em todos esses momentos eu posso requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Olha, o normal, o comum, é se requerer a desconsideração quando o processo já está em curso. Então, quando o processo já está em curso, você requer a desconsideração e esse incidente ele é instaurado em apartado, em separado, tá? Com a suspensão processual. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha só. Não é comum, tá? Não é muito comum. O comum é você requerer a desconsideração no curso do processo. Mas nada obsta que você possa requerer a desconsideração na própria petição inicial. Nesse caso, se você requerer a desconsideração, tá? Não vai haver nem necessidade de instauração de incidente. Por quê? Porque quando você requer a desconsideração na própria petição inicial, serão citados tanto a pessoa jurídica quanto os sócios que você pediu exatamente que seja direcionada contra os quais será direcionada a execução. Então, eles serão citados, então não vai haver a necessidade de instauração de incidente. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu vou resumir agora. Olha só, a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser requerida a qualquer momento, pode. Eu disse que era mais comum se requerer a desconsideração no curso do processo, o processo já está em curso, você vai lá, o interessado, e requer para o juiz a desconsideração. Isso pode ser na fase conhecimento, na fase recursal, na fase cumprimento de sentença, ou até mesmo na execução de título extrajudicial. Mas eu falei também que essa desconsideração, de repente, pode ser até requerida na própria petição inicial. Se a desconsideração for requerida na própria petição, não vai haver necessidade de se instaurar um incidente em separado, não vai haver essa necessidade. Por quê? Porque o juiz ele já vai determinar a citação tanto da pessoa jurídica quanto dos sócios que a integram, tá bom? Suspensão processual. O processo vai ser suspenso, ó. Vai ser suspenso. Agora, cuidado. O processo vai ser suspenso, tá? Se a desconsideração for requerida, desde que não seja na petição inicial. Porque se for na petição inicial, como não vai haver a instauração de incidente, né, já que você requeriu na própria petição inicial, o juiz já vai mandar citar para se defender tanto a pessoa jurídica quanto os sócios, aí não vai haver necessidade de suspensão do processo. Então, se for requerida na petição inicial, não vai haver suspensão do processo. Mas em qualquer outro momento, gente, como o incidente ele vai ser instaurado,
vai haver a suspensão processual, tá? E uma última observação que eu faço é recurso. André, ó, o juiz, ele instaurou o incidente, ele vai ter que decidir, André, se ele vai desconsiderar ou não a personalidade jurídica. Isso é uma decisão, André. Contra essa decisão cabe recurso? E aí eu te digo, olha só, cabe recurso sim. Vejam bem. Geralmente, se for a nível de primeiro grau, seja aqui na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, tá, será cabível o agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento é o recurso que vai impugnar as decisões interlocutórias aí do juiz de primeiro grau, tá, desde que ela esteja listada lá no artigo 1015. E a desconsideração é uma delas, tá certo? Agora, em se tratando de desconsideração a nível de recursal, né, quando você requer a desconsideração perante o relator vai emitir uma decisão monocrática, e contra a decisão monocrática será cabível o agravo, e esse agravo aí será o agravo interno, tá? A gente não fala mais de agravo de instrumento, mas sim agravo interno. Olha só, nós temos aqui uma primeira questão, para a gente se divertir um pouquinho, de 2019, tá? Banca FCC. Olha só, Tereza ajuizou ação de indenização contra a empresa XPTO, Comércio de Produtos de Informática Limitada. Tá lá, Tereza propôs ação contra a empresa. Ainda na fase instrutória do processo, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste caso, o juiz deverá, vamos lá, ela estava lá, Tereza propôs ação contra essa empresa, né, de comércio de produtos de informática, e aí, quando estava na fase instrutória, né, já no transcorrer do processo, ela pediu a desconsideração. E aí, o que é que o juiz deve fazer? Olho na tela, olha só. A letra A diz que o juiz deve deferir o pedido sem suspender o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Gente, o erro está onde? Aqui, ó, sem suspender o processo. Porque, gente, ó, o erro está aí, o processo vai ser suspenso. A gente falou que só há uma hipótese da desconsideração não suspender, né, o pedido de desconsideração, que é quando ele é requerido na própria petição inicial. Mas aqui não foi. Aqui foi no curso, no decorrer do processo, já na fase instrutória. Então, o processo ele tem que ser suspenso para que a desconsideração ela seja analisada. Olha, letra B, deferir o pedido, mas somente se ficar demonstrado perigo da demora por risco de dilapidação de bens que justifique a instauração do incidente antes da fase de cumprimento de sentença. Não, de forma alguma, gente. Aqui o legislador não está pedindo esse risco da demora, de forma alguma, tá? Por risco de dilapidação de bens, que justifique a instauração do incidente antes do cumprimento. Até mesmo porque, gente, os pressupostos estão lá, né, no artigo 50 do Código Civil, no artigo 28 do CDC, a gente verifica aí a necessidade de quê? De que haja um abuso de personalidade, né? Caracterizado aí pelo desvio patrimonial, não é? A confusão patrimonial. Então, se o juiz perceber que há efetivamente isso, a parte requeriu a desconsideração, o juiz verificando vai conceder. Mas aqui, ela está dizendo ainda ó, que justifica a instauração antes da fase de cumprimento. Não, gente, essa instauração ela pode ser requerida a qualquer momento, tá? Conforme nós vimos. Olha, o juiz deverá indeferir liminarmente o pedido, pois a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica só é cabível na fase de cumprimento de sentença. Isso aqui está errado, né, gente? A gente viu que é cabível em qualquer momento. A letra D diz assim, olha, o juiz deverá deferir o pedido, suspendendo o processo, desde que o requerimento tenha demonstrado preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Essa letra D, efetivamente, é a alternativa correta. É a letra D. A letra E ainda diz, ó, indeferir liminarmente o pedido, pois na fase de conhecimento, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser necessariamente requerida na petição inicial, dispensando a instauração do incidente. Isso está errado, gente. Não, de forma alguma. Na verdade, ela vai ser instaurada, né? Ela pode ser requerida tanto na petição inicial, a desconsideração, nesse caso não vai haver incidente, né? Como ela pode ser requerida a desconsideração no curso do processo, tá bom? Vamos para um outro tema comigo? Olha só, nós tivemos aí a temática, né, também sendo abordada no ano passado, no ano de 2019, né, já estamos aí no ano 2020. Olha só,
a temática da extinção do processo. Gente, quando eu falo de extinção do processo, eu procuro dizer sempre que vocês procurem analisar a extinção do processo lendo aí artigos que são importantíssimos. Olha, quando você for falar de extinção do processo, procure analisar os artigos 485 e 487. Repito, 485 e 487. Verifiquem que um processo, ele vai ter resolução de mérito, né, a extinção com resolução, nas hipóteses do artigo 487 do Código de Processo Civil. Tá? Essas situações de extinção do processo, gente, com resolução do mérito, a gente fala que a resolução do mérito, por quê? Porque o objeto da ação é atingido, o mérito ele é julgado, ele é atingido efetivamente, de modo que vai haver aí o que nós chamamos de coisa julgada material, tá? Verifiquem que o legislador, quando vai para o artigo 487, ele diz que o processo é extinto. Aí ele vai lá dizer, não é, que haverá resolução de mérito. Haverá resolução de mérito. Quando? Aí ele diz, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, que é o que ocorre na maioria das vezes, né? O juiz ele julga, não é, procedente ou improcedente o pedido que foi formulado pela parte. Então, ó, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, quando a parte ela renunciar ao direito, o autor pode renunciar? Pode, gente, o autor pode renunciar. Não é comum que o autor renuncie, mas há essa possibilidade de o autor renunciar ao direito sobre qual sua fundação. Há essa possibilidade. Nós temos aqui também, quando o réu reconhecer a procedência do pedido, há essa possibilidade do réu reconhecer? Não é muito comum que o réu se renda, mas há essa possibilidade. Eu sempre conto nas nossas aulas lá, né, aquele exemplo onde o pai propôs a ação pedindo a exoneração de alimentos em relação à filha, ele era um militar, já prestava alimentos há muitos anos a ela, ela era criança, depois se tornou adulta já, com o emprego dela, a vida independente. E ela, quando recebeu, não é, a citação, ela reconheceu a procedência do pedido, o advogado reconheceu em juízo, não é, o advogado que ela constituiu reconheceu a procedência do pedido. Então, o réu pode reconhecer a procedência do pedido. Então, olha, o juiz pode acolher ou rejeitar o pedido, a parte autora pode renunciar ao direito, o réu pode reconhecer a procedência do pedido, pode se render. É possível também que haja aí, a autocomposição, o juiz homologar a autocomposição, as partes podem fazer a autocomposição, como, em quinto e último lugar, pode ser que seja declarada a chamada prescrição ou decadência. Olha, cuidado, prescrição e decadência são matérias de mérito. Mérito. Olha só, se o processo for extinto por prescrição e decadência, a gente diz que haverá a extinção com resolução do mérito. Eu até digo sempre para os meus alunos assim, olha, verifiquem o seguinte bizu, não é? A gente sabe que 3 são os principais sujeitos da relação processual. A gente sabe que são vários, mas esses são os principais, o juiz, o autor e o réu. Percebam que nessas 5 hipóteses que eu falei para vocês, de extinção do processo, cada hipótese ocorre em virtude de uma causa dada por um desses sujeitos. Vejam bem, qual foi a primeira hipótese? Eu disse que o processo ele é extinto com resolução do mérito se o juiz acolher ou rejeitar o pedido. De quem foi a iniciativa? Foi do juiz. Então, olha, o juiz acolhe ou rejeita o pedido, a extinção com resolução do mérito. Eu dei outra hipótese, dizendo, olha, quando o autor ele renuncia ao direito, então a parte pode renunciar ao direito, o autor, então, ele pode dar causa, né, à extinção quando ele renuncia ao direito. Há a possibilidade do réu reconhecer a procedência do pedido, ele pode se render a essa possibilidade também. A quarta possibilidade é quando? Olha só, é quando as partes elas efetuam a autocomposição, elas entram no acordo. Então, o autor e réu eles podem entrar no acordo, consequentemente, eles vão dar causa à extinção, eles tomam a iniciativa da extinção mediante a autocomposição, que é o método mais desejado, né, em que haja aí a extinção do processo. E, em último lugar, nós temos a prescrição e decadência. Olha, a prescrição e decadência foi por uma causa dada pela parte que não exerceu o seu direito, a sua pretensão dentro do prazo previsto em lei. Então, percebam que em todas essas situações haverá resolução de mérito, gente. Gente, significa dizer que se uma decisão for proferida, tá? Seja porque o juiz acolheu ou rejeitou o pedido, ou porque o autor renunciou ao direito, o réu reconheceu a procedência do pedido, houve a homologação da autocomposição ou prescrição e decadência. Gente, se o processo é extinto dessa forma, a gente diz que o mérito é atingido.
De modo que, depois de nessa relação processual não haver mais possibilidade de recurso, a gente diz que há coisa julgada material. De modo que a parte ela não pode mais discutir essa questão, seja nesse processo ou em qualquer outro. Ela não poderá propor novamente a demanda. Vocês estão entendendo? Então, haverá coisa julgada material nessas hipóteses aqui. Tá? Muita gente confunde, não é, quando se trata de prova. Ah, eu achava que prescrição em decadência era causa de extinção sem resolução. Não, gente, é com resolução de mérito. É com resolução de mérito, tá certo? Inclusive, é um erro muito grande que os advogados eles cometem, que tem advogado que quando vai apresentar uma defesa, né, está defendendo lá o réu, aí ele quer dizer que o direito do autor já foi fulminado pela prescrição, aí o advogado coloca lá em preliminar de contestação. Ô monstro! Ele coloca na preliminar de contestação lá, ou a existência de prescrição. Não é em preliminar de contestação, gente. Porque as matérias, né, de preliminar, que estão lá no artigo 337, vocês não vão encontrar prescrição. E nem deveriam encontrar. Por quê? Porque prescrição não é matéria de preliminar, ela é matéria de mérito. Ela extingue o processo em resolução do mérito. Então, o advogado ele deve, não é na contestação, na preliminar de contestação, mas sim no mérito da contestação, alegar a prescrição. Estão entendendo? Então, vamos lá. Olha só, voltando para cá, nós temos também a possibilidade do processo ser extinto sem resolução do mérito. E aí nós temos aquelas várias hipóteses que vocês vão encontrar lá no artigo 485 do Código de Processo Civil. 485. Né? A gente vai verificar aqui o processo é extinto sem resolução quando o juiz indeferir, né, a petição inicial, quando ele indeferir a petição inicial. Quando ele verificar que a parte ela é ilegítima, né? Não há interesse de agir. Então, são várias as hipóteses. Mas, dentre essas hipóteses, a que me chama mais atenção é a questão da desistência. Por quê? Porque, gente, muitas vezes as pessoas elas confundem desistência com renúncia, tá? A renúncia, cuidado, eu falei para vocês que é causa de extinção do processo com resolução do mérito. Isso aí é renúncia. A renúncia, o autor renuncia ao direito. Ah, se eu tenho, por exemplo, uma ação, né, contra alguém, eu vou lá, posso renunciar, fazer um acordo por fora com ele, eu vou no processo, atravesso uma petição, renuncio ao direito, enfim. Então, eu estou abrindo mão do meu direito. Então, não confundam renúncia com desistência. Na desistência é o seguinte, eu propus uma ação contra alguém, mas eu vou precisar efetuar uma viagem, por exemplo, eu vou precisar efetuar uma viagem, eu quero desistir da ação. Eu posso desistir? Posso. A desistência, gente, ela extingue o processo em resolução do mérito, de modo que, depois que eu fizer minha viagem, eu posso voltar, quando eu voltar, propor a ação contra aquela pessoa novamente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas cuidado com uma coisa, gente, vejam bem, vejam bem. A desistência, tá? Depois que o réu já apresentou a contestação, o autor não poderá mais desistir sem o consentimento do réu. Se o réu já apresentou a sua contestação, aí, gente, o réu passa a ter a direito à tutela jurisdicional. Então, ele pode bater o pé e dizer, não, agora a gente vai até o final. Portanto, quando ultrapassado já, efetivamente, não é, já apresentada a contestação pelo réu, o autor não poderá mais desistir sem o consentimento dele. Temos uma outra questão aqui para discutir com vocês. Olha, Patrícia ajuizou ação indenizatória contra a União. Patrícia propôs ação contra a União. Sem examinar a prova produzida, nem apreciar nenhum dos fundamentos deduzidos na contestação, o juiz pronunciou de ofício a prescrição, extinguindo o processo por meio de sentença, contra a qual não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Nesse caso, a sentença... Gente, ó, o juiz, ó, Patrícia propôs uma ação contra a União. O juiz não examinou prova nenhuma, por quê? Porque ele pronunciou de ofício a prescrição. Lembram? Prescrição, ela extingue o processo com ou sem com resolução do mérito, não é? E aí, quando o juiz pronunciou essa prescrição, proferindo sentença, não foi interposto o recurso. Ó, se não foi interposto o recurso, a gente disse que houve coisa julgada. Mas aí eu pergunto, essa coisa julgada foi material ou formal? Gente, houve coisa julgada material. Por quê? Porque prescrição é matéria de mérito, não é verdade? Então, olha, dada a situação aí, vamos dar uma olhada. Olha só, nesse caso a sentença, letra A, importou em resolução do mérito, está correto, fazendo coisa julgada formal, mas não material. Aí está errado, né? A coisa julgada ela foi material, tá certo? Porque prescrição é matéria, é mérito. Letra B, importou em resolução do mérito, fazendo coisa julgada material, aí está certo, a letra B é a correta. Tá? A letra C diz, não importou em resolução de mérito, nem fez coisa julgada. Aí está errado, porque a gente sabe que prescrição é matéria de mérito. Não importou em resolução de mérito, fazendo coisa julgada formal, mas não material, também está errado.
E a letra E, não importou em resolução do mérito fazendo coisa julgada material. Não, gente, se não coube mais recurso, né, porque o juiz proferiu a sentença, pronunciando a prescrição de ofício, declarando a prescrição. E a parte não apelou, se não apelou, fez coisa julgada, né, gente? Fez coisa julgada, não cabe mais recurso, ok? A letra B, então, é a correta. Gente, nós temos a terceira questão que vai dizer o seguinte. Júlio César ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual contra Fernanda. Está lá, Júlio César contra Fernanda. Depois de citada a ré durante o curso do prazo para a resposta, mas antes de oferecida a contestação, olha, isso é um ponto marcante, vamos grifar aqui, ó. Antes de oferecida a contestação, vamos lá, Júlio César requeriu a desistência da ação. Ele requeriu. Porém, antes de homologada pelo juiz, Júlio César retratou-se da desistência, requerendo prosseguimento do feito. Nesse caso, o juiz deverá. Gente, olha que coisa interessante. Essa questão, não é? Ela vai mostrar a desistência sob duas perspectivas. Primeira perspectiva de que? De que se eu requeiro a desistência, tá? Eu posso requerer a desistência e eu não vou depender de anuência da parte ré, eu não vou depender da anuência da parte ré, se ela ainda não ofereceu contestação, que foi isso que o enunciado da questão disse, ela ainda não tinha oferecido. Olha, se ela não tinha oferecido, eu posso requerer a desistência da ação. Beleza, eu posso requerer a desistência, tranquilo. Mas lembre-se também de uma outra coisa. Beleza, ela pode requerer a desistência, primeiro ponto aí. Porque ele, né, Júlio César pode requerer a desistência porque Fernanda tinha sido citada, mas não tinha ainda apresentado a contestação. Então, ele pode desistir, pode. Mas a questão também disse assim, olha, antes da desistência ser homologada pelo juiz, Júlio César voltou atrás, não quis mais desistir. Ele não quis mais desistir, quis dar prosseguimento. A pergunta é, ele pode fazer isso? Pode, por quê? Porque, gente, a gente sabe que os atos processuais, eles produzem efeitos imediatamente. Mas a desistência da ação, ela somente produzirá efeitos depois que for o quê? Homologada pelo juiz. Nesse caso aqui, a desistência ela ainda não tinha sido homologada pelo juiz. Então, o que é que pode acontecer? Júlio César pode voltar atrás, pode. De fato, ele voltou atrás, ele retratou-se, não quis mais desistir, então segue o jogo, isso que pode ocorrer, tá certo? Então, nesse caso, o juiz deverá, letra A, aguardar o decurso do prazo para apresentação da contestação, após o que, não sendo Fernanda revel, promoverá sua intimação para se manifestar sobre pedido de desistência, extinguido o processo em caso de discordância da ré com o prosseguimento do feito. Isso está errado, gente, está errado, por quê? Porque nesse caso, a pessoa, eu já disse aqui para vocês, que a pessoa ela pediu a desistência antes mesmo, tá, do réu, da parte ré de Fernanda, né, Júlio César, pediu a desistência antes mesmo de Fernanda ter apresentado a sua contestação. Então, ele pode desistir, pode desistir. Só que depois ele não quis mais desistir, ele quis voltar atrás, e disse, não, eu vou dar prosseguimento. Então, ele pode seguir, pode, por quê? Porque o juiz ainda não tinha homologado a desistência dele, então, a desistência dele não tinha produzido ainda efeitos. A letra B diz que o juiz deverá desconsiderar a retratação de Júlio, porquanto incabível, e homologar a desistência sem conceder a Fernanda a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de desistência. Também está errado, gente. Ele não deve desconsiderar, não é? Não, ele deve considerar a retratação, porque Júlio se retratou antes do juiz ter homologado a desistência. A letra C diz que deverá o juiz desconsiderar a retratação de Júlio, porquanto incabível, e conceder a Fernanda a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de desistência, após o que, se houver consentimento da ré, julgará extinto o processo. Não, ele deve considerar, gente, não é desconsiderar a retratação de Júlio, está errado. A letra D diz que o juiz deverá determinar a intimação de Fernanda para se manifestar apenas sobre a retratação do pedido de desistência, que somente poderá ser acolhida com o consequente prosseguimento do processo, mediante o consentimento da ré. Isso também está errado, não há essa necessidade, gente. Não há essa necessidade, porque ele se retratou antes do juiz homologar a desistência dele. A letra E, o juiz deve acolher a retratação de Júlio César, está correto, já que a desistência não produz efeito antes de homologada, e determinar o prosseguimento do processo independentemente de consentimento da ré. Está certíssima a letra E, ela é a resposta, tá certo, gente? Temos mais? Temos, olha só, nós temos aqui o chamado procedimento comum, tá? E a chamada improcedência liminar. Gente, eu quero analisar isso aqui com vocês da seguinte forma, vejam bem.
A gente sabe que o processo, ele tem que seguir um procedimento, ele tem que seguir um caminho, ele tem que seguir aquilo que nós chamamos de ritual, procedimento, caminho. Esse procedimento, ele é comum, tá? Ou ele é especial. Mas o procedimento mais abordado nessas provas de tribunais é o procedimento comum, tá? Por quê? Porque o procedimento comum é a regra, é aquele procedimento que está lá nos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Civil. O que é importante a gente notar? Que esse procedimento comum, ele começa com a petição inicial, tá? Essa petição inicial, ela vai ser apresentada pela parte autora. Os requisitos do artigo 319 deverá ser cumprido, né? Deverão ser cumpridos esses requisitos, né? Nós temos uma petição inicial com juízo a que é dirigida, qualificação das partes, fatos, fundamentos, né? Pedido, valor da causa. O autor ele deve colocar na sua petição também se ele quer ou não, se ele deseja ou não a audiência de autocomposição, ele deve fazer isso tranquilamente. Mas depois o que é que acontece? Depois nós teremos aqui a chamada admissibilidade. Olha, o autor já propôs a ação e aí chega o momento do juiz fazer a admissibilidade, que é aquele primeiro momento onde o juiz ele tem o primeiro contato com a petição inicial. Quando o juiz ele tem esse primeiro contato, ele pode adotar uma das seguintes posturas. A primeira postura é determinar que o autor emende a petição inicial. É a emenda, está lá no artigo 321, tá? Está lá no artigo 321. Quando a petição inicial, gente, ela contiver vícios que possam ser sanados, corrigidos, o autor esqueceu, sei lá, o autor esqueceu de colocar o endereço do réu, o autor esqueceu de dizer se ele quer ou não a audiência de autocomposição. Então, o juiz vai mandar intimar o autor para que ele, no prazo de 15 dias, venha efetivamente corrigir o vício. Isso está lá na emenda. Pode ser que, em segundo lugar, o juiz ele venha indeferir a petição lá nas hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil. Pode ser que o juiz proceda dessa forma. Ou seja, aqui, a extinção do processo, o processo será extinto sem resolução de mérito. É possível, gente, que o juiz ele encontre um defeito na petição inicial, tá? Defeito esse que possa ser, digamos assim, insanável, não pode ser corrigido. Tá? Vamos imaginar que, por exemplo, a parte autora ela é uma parte ilegítima. As hipóteses estão aí no artigo 330. Então, por exemplo, a Maria propôs uma ação para cobrar uma dívida em virtude de um acidente de veículos que ela estava conduzindo, mas o veículo não era dela, o prejuízo patrimonial não foi dela, foi de uma outra pessoa. Então, ela não tem legitimidade. O juiz vai ver a narrativa e vai dizer, olha, você não tem legitimidade, você mesmo está dizendo que não é, e pela documentação aqui eu estou vendo que o carro não é seu. Você não é parte legítima. Então, o juiz pode indeferir. Quando o juiz indefere a petição, gente, nessas hipóteses do artigo 330, o processo é extinto sem resolução do mérito. Significa dizer que o juiz está proferindo uma sentença. Se o juiz está proferindo uma sentença, contra a sentença cabe o quê? Apelação. É possível, quando o juiz indefere a petição inicial, que a parte autora ela venha, logicamente, apelar no prazo de 15 dias, tá bom? É possível que isso aconteça. Mas é possível também que o juiz ele venha a julgar a improcedência liminar, está lá no artigo 332 do CPC. Aí você pergunta, André, o que é isso? Essa improcedência liminar. Gente, como o meu tempo apertou e a gente vai dar um intervalozinho, porque o objetivo nosso é fazer essa grande revisão em 1 hora, eu peço paciência de vocês, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta. Talvez você nunca tenha imaginado que um lutador de MMA pudesse participar de uma competição de dança. Para muitas pessoas não deve fazer sentido, mas eu acredito que sair da zona de conforto é o que me levou ao sucesso. Estar em constante evolução foi o caminho que eu encontrei para conquistar tudo que eu tenho hoje. Se eu deixasse de arriscar, é possível que a minha trajetória como lutador não tivesse me levado onde eu cheguei. Eu aprendi a me reinventar. Você pode fazer o mesmo. O Aprenda é a plataforma online que conecta professores e alunos de todo o Brasil para você colocar em prática o que mais sabe fazer: ensinar. A nova era da educação chegou. Agora é a sua vez de ser um professor produtor de conteúdo do Aprenda. Eu aprendi a transformar desafios em oportunidades. E você? Vai ficar parado?
Aprenda, o Marketplace do Conhecimento. Olá, senhoras e senhores, voltamos aí, não é, do nosso intervalo para que a gente possa verificar essa questão do procedimento. A gente está falando que no procedimento comum, depois que a petição inicial ela for apresentada, vai haver aí aquilo que nós chamamos de admissibilidade. O juiz ele pode pegar, determinar que o autor emende a petição, ele pode, em segundo lugar, indeferir nos casos, né, nas hipóteses do artigo 330 e extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas eu falava, não é, que a gente ficou de ver nessa parte nossa, nessa segunda parte, essa parte final, a questão da improcedência liminar. O que é isso? É o que a doutrina chama de improcedência liminar ou sentença liminar, sentença de improcedência liminar. Gente, é possível que o juiz ele pegue a petição inicial do autor e já julgue o pedido do autor totalmente improcedente. Ele vai dispensar a citação do réu e já julgar o pedido do autor totalmente improcedente. Você pode dizer, André, mas ele pode fazer isso sem nem citar o réu? Pode, gente, o réu não está tendo prejuízo nenhum, ele está julgando o pedido do autor totalmente improcedente. Isso vai acontecer em uma dessas duas hipóteses que eu vou falar aqui. Ou quando o juiz pronunciar prescrição, gente, ou decadência, tá? O juiz pode verificar que o pedido do autor, já imaginaram? O juiz verifica que o pedido do autor foi fulminado pela prescrição ou decadência. Se ele verificar isso, ele pode, não é, dispensar a citação do réu e já julgar o pedido do autor totalmente improcedente. E essa é uma primeira situação. A segunda situação é quando verificar que o pedido do autor contraria o precedente, não é? Ou contraria o posicionamento pacificado no âmbito do tribunal. Então, se o juiz verificar, por exemplo, o pedido do autor contraria, não é, uma súmula do STJ, por exemplo, uma súmula do STF, uma súmula do próprio tribunal, ou entendimento exarado em sede de recurso repetitivo. Então, o juiz, nessas situações aqui, ele já julga o pedido do autor totalmente improcedente. Imagina, por exemplo, que o autor propôs uma ação contra um banco pedindo uma revisão contratual, dizendo que aquela taxa é abusiva, mas o juiz vai lá e verifica, dizer, não, peraí, essa questão daqui dessa taxa, não é? A gente está vendo que existe uma súmula do STJ que diz que é lícita a cobrança dessa taxa em contrato bancário. O juiz vai dizer, olha, eu não vou nem perder tempo, eu não vou nem citar o banco, eu dispenso a citação do réu e já julgo o pedido do autor totalmente improcedente. Isso é o que nós chamamos de sentença liminar ou sentença de improcedência liminar, tá certo? Claro que nós estamos diante de uma sentença e contra a sentença cabe o quê, gente? Contra a sentença cabe a apelação. É possível que o autor apele? É. Quando o autor apelar, o juiz ele pode até se retratar, tá? No prazo de 5 dias. Eu quero até deixar isso claro para vocês, que é possível que o juiz ele venha efetivamente, não é, se retratar. Agora, se ele se retratar, por exemplo, o autor pode ter apresentado uma apelação, vamos imaginar, demonstrando que o juiz se equivocou, vamos imaginar, que o juiz achou que aquela taxa que estava na súmula dizia respeito ao contrato do autor, mas o contrato do autor era diferente, não é? Era um contrato específico. E aí o juiz vai dizer, eita, não era para eu julgar em procedência. Então ele pode se retratar. Ele pode se retratar, determinar a citação do réu para o réu, não é, comparecer à relação processual normalmente. Agora, ele pode se retratar. Mas se ele não se retratar, né, quando o autor apresentar a apelação, o juiz, antes de mandar a apelação lá para o tribunal, ele vai mandar citar o réu para que o réu possa apresentar-se contra as razões ao recurso de apelação e aí o juiz possa mandar a apelação lá para o tribunal, tá bom? Então isso é o que nós chamamos, olha gente, de improcedência liminar. Agora, dentre essas posturas, né, a mais comum do juiz adotar, quando o autor apresenta a petição inicial, a mais comum é o juiz receber, recebimento. É o juiz receber a petição inicial e determinar a citação do réu para que o réu compareça à primeira audiência, que é a audiência de autocomposição. Mas, olha, feitas essas considerações, vamos dar uma olhada aí. Olha, na quarta questão, ela diz o seguinte. Lucélia ajuizou a ação contra o INSS, tá? Lucélia, ela ajuizou uma ação contra o INSS, pleiteando a concessão de determinado benefício previdenciário. Então, vai lá, Lucélia propôs a ação contra o INSS, que lhe fora negada em sede administrativa. Vamos lá. Ao receber a petição inicial, o juiz, sem ordenar a citação do réu, julgou liminarmente improcedente o pedido, por entender que ele contrariava acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recursos repetitivos. O juiz foi aplicar aí o artigo 332, né?
pegou a petição inicial de Lucélia, disse que ela entrou com a ação contra o INSS, o juiz olhou e disse, não, peraí, nesse caso daqui, essa petição inicial, ela está fazendo um pedido que contraria o entendimento exarado lá em sede de recurso repetitivo. Então, eu não vou nem mandar citar, eu já vou julgar o pedido dela improcedente. Vamos lá. Então, o juiz julgou liminarmente improcedente, por entender que o pedido contrariava o acórdão do STJ proferido em julgamento e recurso repetitivo. Não se conformando com a sentença, Lucélia interpôs apelação. Beleza, tranquilo, está no direito dela. Ela pode, no prazo de 15 dias, interpor o recurso de apelação, né, que é dirigido perante o próprio juízo. Nesse caso, gente, o que é que vai acontecer? Nesse caso, letra A, o juiz deverá retratar-se, pois a contrariedade a acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento e recursos repetitivos, não autoriza julgar liminarmente improcedente o pedido. Não, isso está errado, o juiz não deverá retratar-se. O juiz poderá retratar-se, não deverá. E aqui também está errado porque diz que a contrariedade do pedido acórdão não autoriza julgar liminarmente procedente. Na verdade, autoriza sim, não é, gente? Isso aí está errado. A letra B diz assim, a sentença é nula, pois não poderia haver resolução do mérito sem prévia citação do réu, que é requisito para o desenvolvimento válido do processo. Está errado, vocês lembram que eu falei, olha disso, ó, o juiz ele pode julgar o pedido do autor totalmente improcedente sem nem citar o réu, porque o réu não está sendo prejudicado, gente, não há violação, não é, ao contraditório, de forma alguma. A letra C diz assim, o juiz poderá retratar-se, ok, está certo. Não o fazendo, deverá determinar a citação do réu para apresentar contra as razões no prazo de 15 dias. Essa é a alternativa correta, né? O juiz ele pode até retratar quando o autor apresentar apelação. Ele pode até se retratar, dizer, eita, pelas razões da apelação aqui do autor, que eu vou mandar ainda lá para o tribunal, eu estou vendo que o autor realmente colocou aqui que eu me equivoquei, eu estou vendo que eu me equivoquei, eu apliquei, sei lá, apliquei um entendimento do tribunal ao caso do autor, achando que era a mesma coisa, mas era um caso distinto, né, chamado distinguish, por exemplo, né? E aí o juiz ele pode se retratar. Mas se ele não se retratar, ele disser, não, eu mantenho minha posição, por quê? Porque o pedido do autor realmente contraria essa jurisprudência do tribunal, então eu mantenho minha decisão. Então, se o juiz não quiser se retratar, o que é que ele vai fazer? Vai mandar citar, não é, o réu para que o réu responda, apresente as contras-razões ao recurso, tá bom? A letra D diz assim, o juiz poderá retratar-se, está correto. Não fazendo, deverá determinar a citação do réu para apresentar contestação. Não é contestação, gente, na verdade, é para responder ao recurso de apelação e aí o recurso poder ser remetido ao tribunal. A letra E diz que o juiz não poderá retratar-se. Isso aqui já está errado, né? Cabendo-lhe determinar a remessa dos autos ao tribunal para julgamento da apelação sem ordenar a citação do réu. Está tudo errado, né? Porque tem que ir, antes de determinar a remessa dos autos para o tribunal, primeiro que ele pode retratar-se, né? Em segundo lugar, antes de mandar para o tribunal, ele tem que mandar citar o réu para apresentar as suas contras-razões. Ainda dentro do procedimento comum, a outra temática abordada, gente, diz respeito à resposta do réu. Nós temos aqui a chamada revelia e os seus efeitos. Olha que coisa interessante. Quando nós estávamos falando ali de petição inicial, eu falei que A propôs uma ação contra B, então aí a petição inicial de A vai ter que ser analisada, tá? E se o juiz receber, o que é que ele faz? Ele determina a citação, nós teremos a citação, olha só, citação, de quem? Do réu, para comparecer à audiência de autocomposição, que é uma audiência que vocês vão encontrar lá no artigo 334 do CPC. Essa é a primeira audiência, gente, quando o juiz recebe a petição, ele manda citar o réu para comparecer a essa audiência, intima um advogado do autor para comparecer a essa audiência com o objetivo exatamente de perguntar e fazer com que as partes possam entrar num acordo. Se chegar na data da audiência e as partes entrarem num acordo, ótimo, o juiz homologa, o processo é extinto. Com resolução de mérito, né, gente? Com resolução, que houve autocomposição. Está lá no artigo 487. Mas caso não haja autocomposição, o que é que vai acontecer? Segue o jogo. Se na audiência não houver a autocomposição, o réu passará a dispor
do prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. E aí, no procedimento comum, vejam, gente, caso ele não apresente a contestação no prazo de 15 dias, haverá revelia. E essa revelia, gente, ela produz efeitos. É bom que isso fique bem claro aí para a gente. Ó. A revelia, ela produz efeitos. Esses efeitos da revelia são efeitos materiais e efeitos processuais, tá? A revelia, ela produz efeitos materiais e efeitos processuais. Quando nós falamos em efeito da revelia, em efeito processual, a gente fala daqui do julgamento, né? Do julgamento antecipado do mérito. Olha, gente, ó, o efeito prático da revelia, o efeito processual, é o julgamento antecipado do mérito, né? Se A propôs uma ação contra B, B não contestou os fatos narrados por A, significa que tudo que A disse se pressupõe como sendo verdadeiro. E aí não há controvérsia. Se não há controvérsia, não há necessidade de instrução. Se não há necessidade de mandar para a audiência de instrução, o juiz já pode julgar antecipadamente o mérito. Beleza. E quanto ao efeito material? Gente, os efeitos materiais da revelia são aqueles que a gente mais conhece, né? Que é a presunção de veracidade dos fatos narrados. Então, nós temos a presunção, tá? De veracidade dos fatos narrados. Ou seja, se o autor propôs a ação narrando determinados fatos e o juiz aqui, e o réu não contestou, tudo que o autor disse é considerado como verdadeiro. Quem cala consente, né? Aquela ideia do que quem cala consente. Mas cuidado, que tem caído muito em prova o seguinte, prova de tribunal. É o seguinte, aquelas situações em que, embora tenha havido revelia, a revelia não produzia esses seus efeitos materiais, tá? E aí vocês vão ver lá no artigo 345, cuidado com isso, gente. Existem 3 situações onde mesmo, presta bem atenção, mesmo que o réu não tenha contestado, o juiz não vai poder presumir que tudo que o autor disse é verdadeiro, ou seja, ele não vai aplicar os efeitos materiais da revelia. São 3 situações. Em primeiro lugar, quando a ação versar sobre direito indisponível. Existem situações de direito que são indisponíveis, gente. Então, mesmo que o réu não conteste, o juiz não pode presumir que tudo que o autor disse seja verdadeiro. Quando a gente fala de direito indisponível, a gente fala tanto o interesse público, tá? É indisponível, como certos interesses individuais que são indisponíveis. Vejam, por exemplo, que se A propôs uma ação contra B, tá? E a ação versa sobre direito indisponível, mesmo que B não tenha apresentado a contestação, o juiz não vai poder presumir que o que A disse é verdadeiro. Já imaginaram, por exemplo, se A ingressa com a ação pedindo a interdição de B, dizendo que B não está no seu estado de capacidade, mesmo que B não conteste, o juiz não vai poder presumir que B está no seu estado de incapacidade, pedindo a interdição dele. O juiz não vai presumir. O juiz vai ter que dar continuidade para determinar a prova pericial. Por quê? Porque o estado da capacidade é um direito indisponível. Não é verdade? Então, olha, quando o direito for indisponível, essa é a primeira situação, o juiz também não pode presumir como verdadeiros os fatos alegados, né? Ainda que o réu seja revel. Segundo lugar, quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento público indispensável à substância do ato. Existem certos fatos, gente, que só podem ser provados por documento público. Por exemplo, propriedade tem que ser provada por escritura pública. Se A propõe uma ação contra B, requerendo aí, não é, reivindicando determinado bem imóvel, dizendo que é proprietário, mas não juntou na petição inicial a certidão lá de propriedade, né, a escritura pública, mesmo que B não apresente a contestação, o juiz não vai presumir que ele seja o legítimo proprietário. Por quê? Porque a petição inicial não estava acompanhada de um documento indispensável, não é? E em terceiro lugar, gente, quando houver pluralidade de réus e um desses réus contestar, o juiz também não vai aplicar os efeitos da revelia, os efeitos materiais. Por exemplo, aquele exemplo sim, que a gente sempre cita lá nas nossas aulas, né, gente, de tribunais, a gente sempre diz assim, olha, pessoal, olha, vamos imaginar que Maria propôs uma ação contra o médico e um hospital, em virtude de uma cirurgia que fora mal sucedida. O que é que acontece? O médico não contesta, mas o hospital contesta. O hospital contesta, dizendo que a cirurgia foi perfeita e que o problema que Maria teve foi um problema genético, que não teve nada a ver com a cirurgia. Vejam que essa contestação apresentada pelo hospital vai beneficiar o médico, porque vai ter a capacidade de repelir as alegações que Maria apresentou. Então, se houver pluralidade de réus e um deles contestar,
O juiz não vai poder presumir que tudo que Maria disse aqui em relação ao médico, mesmo ele tendo sido réu, sejam verdadeiras, porque o outro réu, o hospital, contestou, repelindo os fatos alegados, tá bom? Olha só, vamos lá para a quinta questão. Essa quinta questão, ela nos diz o seguinte: Rodolfo ajuizou a ação contra Felipe. Ó, Rodolfo propôs a ação contra Felipe, versando o litígio sobre direito indisponível. Opa, olha só, direito indisponível. Devidamente citado, o réu não ofereceu contestação, ou seja, ele foi o quê? Revel. Mas percebam, ele foi revel, mas o direito discutido é indisponível. Nesse caso, a revelia. Letra A, impõe que o pedido seja julgado procedente? Não necessariamente, gente, porque o juiz não pode presumir que tudo que foi dito seja considerado verdadeiro, tá? Por quê? Porque a lei diversa sobre direito indisponível. Letra B, torna precluso o direito de produzir provas? Não, precluso não, gente, porque o revel, vejam bem, o revel, o sujeito, mesmo ele sendo revel, ele poderá a qualquer momento comparecer ao processo. E se ele comparecer em tempo hábil, ele poderá produzir provas, claro, se o revel comparecer em tempo hábil, poderá produzir provas. A letra C diz assim, veda a interposição de recurso contra a sentença? Não, gente. O revel, repito, ele poderá comparecer a qualquer momento ao processo. A letra D diz, impede o réu de intervir no processo, salvo na fase de cumprimento de sentença. Está errado, não é? Só nos resta a letra E que diz, não enseja presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. É aquela velha historinha, né, do artigo 345, que a gente não vai aplicar os efeitos materiais da revelia, tá? Quando o direito discutido ele for indisponível. Vamos para um outro tema? Olha só, o tema do reexame necessário. Esse tema está lá no artigo 496, gente. Quando é que a gente aplica o reexame? Olha, o reexame necessário, na verdade, ele se trata de uma condição, tá? O reexame necessário nada mais é do que uma condição de eficácia das sentenças proferidas contra o poder público. Significa dizer que se eu tiver uma sentença proferida contra o poder público, contra a União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações, essa sentença proferida contra o poder público poderá apelar, mas caso o poder público não apele, não haverá trânsito em julgado, tá? E aí o juiz ele deverá remeter em reexame necessário, remessa necessária, os autos para o tribunal. Por quê? Porque a decisão não pode transitar em julgado sem que antes a matéria seja novamente examinada. Então, olha, o reexame necessário ele será aplicado quando? Quando a gente tiver uma sentença num processo de conhecimento proferida contra o poder público, né? União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações, ou até mesmo naquelas situações, gente, em que forem julgados, acolhidos, né, procedentes os embargos à execução de dívida ativa. A gente sabe que um poder público, União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações, quando ingressam com execução fiscal contra a gente, está lá na Lei 6.830, o devedor, ele pode, né, o executado, melhor dizendo, ele pode apresentar os embargos de execução. Esses embargos de execução são uma ação de conhecimento, né, incidentalmente numa execução. Se esses embargos eles forem acolhidos, significa dizer que a gente também terá uma sentença, né, de embargos, que é uma sentença contrária ao poder público, e também estará sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória. Tá certo? Agora, existem as exceções, fiquem ligados. Olha, a gente não vai aplicar o reexame necessário. Primeiro, quando houver uma condenação de pequena monta. E o que seria pequena monta? Olha, o que é que o legislador diz? Em se tratando de união, se o valor não ultrapassar 1.000 salários, em se tratando de estados e municípios que constituam capitais dos estados, se o valor da condenação lá ou do direito controvertido não ultrapassar 500 salários, tá? E nos demais casos, né, nos demais municípios e suas autarquias e fundações, quando não ultrapassar o valor de 100 salários. Essa é uma questão referente às causas que são tidas pelo legislador como de pequeno valor. Mas também o reexame necessário não será aplicado, gente, quando a sentença estiver em conformidade, né, com súmulas, gente, as súmulas do STJ, STF, Tribunal Superior, tá? O entendimento exarado em sede de recurso repetitivo, em incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, tá bom? Como é que fica essa sexta questão? Essa sexta questão fica da seguinte forma, olha, em regra, a sentença proferida contra a União está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Tá correto? Tá correto.
Entretanto, não haverá remessa necessária quando a sentença, letra A, estiver fundada em súmula de tribunal superior, já é a alternativa correta. Percebam que as outras alternativas, gente, não tratam nada, não é? Se fala lá de sentença declaratória, constitutiva, quando impuser condenação ilíquida, não, todas essas situações haverá reexame. Não haverá reexame quando, de fato, a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior, tá bom? Ó, impuser condenação de até 5 mil salários, não é até 5 mil. A gente falou de, em se tratando de união, não é a causa não ultrapassar 1.000 salários, foi isso que a gente verificou. Então, está errado aí. Nós temos aqui, olha, outro tema, que é o tema de prazos processuais. Dá uma olhada lá, prazos, nos artigos 218 e seguinte. Eu posso definir prazo como sendo o quê? O espaço de tempo no qual um ato processual ele deve ser realizado. Não é isso que nós chamamos de prazo? Está lá nos artigos 218 e seguintes do Código de Processo Civil. Olha só, existem umas regrinhas de contagem que vocês precisam sempre levar com vocês no dia da prova, porque essas regrinhas elas poderão ser cobradas. A primeira regra, que é a regra básica, ela diz o seguinte, que os prazos serão contados excluindo-se o dia do início, incluindo-se o dia do vencimento. Então, se eu sou, por exemplo, intimado numa terça, eu não vou contar a terça, eu vou contar a quarta. Né? Se eu sou intimado numa quarta, eu não conto a quarta, eu vou contar a partir da quinta e assim por diante. Essa é a primeira regra. A segunda regra básica é que, está lá no artigo 219 do CPC, que os prazos serão contados apenas em dias úteis, não é? Eu conto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não conto sábados, domingos, nem feriados, não é verdade? Temos aqui uma terceira observação. Lembrem-se, gente, da questão das prerrogativas. Prerrogativas. Existem 4 artigos que vocês também devem levar com vocês durante a prova, né? Basicamente, aqueles artigos que falam 180, 183, 186 e 229. Prestem atenção, Ministério Público, nós temos as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações, a Defensoria Pública e, em último lugar, os litisconsortes com diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia. Todos esses sujeitos eles terão prazos contados em dobro. Agora eu preciso fazer 2 observações. Quando eu falo aqui de Ministério Público, quando eu falo de Fazenda Pública, que são as pessoas jurídicas de direito público, e quando eu falo de Defensoria Pública, tá? Eles terão prazos contados em dobro, independente do processo ser físico ou eletrônico, eles têm prazos contados em dobro, devido ao acúmulo de processos, né? Então, eles têm esse prazo contado em dobro, e esses prazos, eles vão começar a contar a partir da sua intimação pessoal. Aí você diz, poxa, André, mas o que seria intimação pessoal? O próprio artigo 183, o parágrafo 1º, ele vai dizer, gente, que é considerado essa intimação pessoal quando? Quando houver, tá, a remessa dos autos, a carga dos autos ou a intimação por meio eletrônico. Então, se houver remessa dos autos, né, para a Procuradoria, por exemplo, ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria, se houver a remessa dos autos, ou se houver a carga, né, se o promotor, o procurador, o defensor, ele fizer a carga, levar os autos, ou ainda se houver intimação eletrônica, tudo isso é considerado como sua intimação pessoal. Então, a intimação aqui, gente, não se dá com publicação, vai ser a publicação feita em diário oficial. Não, não, não. Essa publicação aqui, essa intimação, para a contagem do prazo em dobro, para eles tem que ser intimação pessoal, tá? Tem que ser intimação pessoal. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço, relativamente a essas prerrogativas que eu estou analisando, tá? Diz respeito aos litisconsortes com diferentes advogados. Quando eu falo de litisconsórcio, né, eu estou falando de pluralidade de sujeitos, né? Uma ou em ambas os polos da relação processual. Os litisconsortes eles só terão contados o prazo em dobro se os diferentes advogados forem de diferentes escritórios de advocacia e se tratar também de processo físico. Não se aplica essa regra dos litisconsortes, a regra do artigo 229, aos processos eletrônicos, tá bom? A 7ª questão, ela vai dizer assim, a União moveu ação indenizatória contra Leandro e Jéssica, olha, são 2 réus, tá? A União moveu ação indenizatória contra Leandro e Jéssica, que são 2 réus, que se acham representados nos autos eletrônicos, olha, os autos são eletrônicos, por diferentes procuradores. Nesse caso, os réus
Gente, aqui a gente já vai logo adiantar, né? Não vai ter prazo contado em dobro. Por quê? Porque apesar de haver litisconsórcio, tá? Eles são representados por diferentes advogados, tá? Mas os autos aí são eletrônicos, então a gente não vai aplicar prazo em dobro. A letra A diz, terão prazos contados em dobro apenas para contestar a ação e interpor recurso, independentemente de prévio requerimento. Está errado. A letra B diz que terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, desde que seus respectivos advogados integrem escritórios de advocacia distintos. Não, gente, por quê? O problema aí é que o processo ele é eletrônico, tá? E a gente sabe que essa regra do prazo do artigo 229 para os litisconsortes só se aplica se o processo for físico. A letra C diz, terão contados os prazos em dobro para todas as suas manifestações, ainda que seus respectivos advogados integrem o mesmo escritório. Está errado. A letra D diz, não terão prazos contados em dobro para as suas manifestações. Essa é a alternativa correta. A letra E ainda diz que terão prazos contados em dobro, apenas para contestar a ação e interpor recurso, desde que tenham formulado o prévio requerimento. Isso está errado. A 8ª questão vai nos dizer o seguinte, olha só, em relação aos prazos no atual CPC, é correto afirmar, gente, vejam que é uma questão, gente, vejam que é uma questão do SEBRASP, mas mesmo sendo uma questão do SEBRASP, como o Código de Processo Civil ele é relativamente novo, né? Ele foi publicado em 2015, entrou em vigor em 2016, tá? Nós estamos aí em 2020, estamos indo aí para o 4º ano, né? Para o 4º ano de vigência. Então, o próprio SEBRASP também tem cobrado muito essa questão da letra de lei. Então, é muito importante que vocês tenham, tá, esse conhecimento também da letra da lei. Claro que para as provas do SEBRASP é interessante que vocês também leiam as súmulas, não é? Procurem verificar os precedentes aí do STJ, é importantíssimo. Mas vocês verificam que ainda o carro-chefe, o que eles estão cobrando mais é efetivamente a letra da lei, tá bom? Olha só, em relação aos prazos no atual CPC, é correto afirmar. Letra A diz, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos ou não, olha, o erro está aí, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. O erro está aí, não é, gente? Que os litisconsortes que tiverem diferentes advogados, de escritórios de advocacia distintos, aí esse ou não, tem que ser, é preciso que seja de advogados de escritório de advocacia distinto. A letra B diz, será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo por não ter ainda existência jurídica. Gente, isso está errado, isso está errado. É considerado tempestivo, está lá no artigo 218, parágrafo 4º. O ato praticado antes do seu termo inicial. Então, se eu tomei conhecimento de uma decisão contra mim, tá? Mas vamos imaginar que eu não fui oficialmente intimado dessa decisão. Eu já posso apresentar o recurso contra essa decisão, mesmo o prazo ainda não tendo iniciado contra mim, mesmo ainda não tendo sido oficialmente intimado? Posso. E se eu for fazer isso, gente, eu não posso ser penalizado por ter sido, né, digamos assim, por ter me antecipado, né? Então, eu não vou ser, logicamente, prejudicado. A letra C diz, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, desde que haja declaração judicial nesse sentido, podendo a parte provar justa causa para a sua não realização. Isso está errado. Gente, se eu perco um prazo, tá? Perdi o prazo, o meu direito ele se extingue automaticamente. Não há necessidade de declaração judicial nesse sentido. Eu perco, na verdade, o meu direito de praticar, não é, o ato processual. A letra D diz assim, a parte poderá renunciar tácito ou expressamente ao prazo, desde que estabelecido exclusivamente em seu favor. Na verdade, a renúncia ela tem que ser expressa, gente. Ela tem que ser expressa, está errado. Só nos resta a letra E, né, que diz que ao juiz é defeso, né, proibido, reduzir os prazos peremptórios sem a anuência das partes. Isso efetivamente está lá no artigo 218. O juiz ele não pode antecipar, reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. A 9ª questão vai dizer assim, determinado defensor público foi informado de que um processo judicial de interesse de seu assistido tinha sido despachado pelo juízo, né? Determinado defensor público ele foi informado. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, a Defensoria Pública tem prazo
Letra A, em dobro para se manifestar, que começa a fluir com a intimação pessoal. Essa já é a alternativa correta, né, gente? A gente diz que, ó, Ministério Público, Pessoas Jurídicas de Direito Público, Defensoria Pública, todos eles terão prazos contados em dobro, que será iniciado a partir de sua intimação pessoal. Então, a letra A está correta. A letra B diz que é em quádruplo, está errado, tá? A letra C diz que é idêntico a qualquer parte que começa a fluir com sua intimação pessoal, não é idêntico. A letra D diz que é em dobro para se manifestar, que começa a fluir com a publicação no Diário Oficial, não é com sua intimação pessoal. E a letra E está errada, que diz que é em quádruplo, está errada, tá? A 10ª questão vai dizer assim: por ter sofrido sucessivos erros em cirurgias feitas em hospital público de determinado estado, João ficou com uma deformidade no corpo, razão pela qual ajuizou a ação de reparação de danos em desfavor do referido estado. Então, João teve o erro médico, propôs uma ação contra o estado. Tendo como referência essa situação hipotética e os dispositivos do Código de Processo Civil, julgue o item subsecutivo. O Estado possui prazo em dobro para apresentar as manifestações processuais necessárias. Isso está correto, né, gente? É o básico, né? Aquilo que nós já falamos, que o Estado ele tem essa possibilidade, o Estado, né, pessoa jurídica de direito público, das suas manifestações serem feitas sempre com prazo dobrado. Temos a outra temática aqui, gente, que diz respeito ao litisconsórcio. Litisconsórcio. Eu lembro que litisconsórcio nada mais é do que um agrupamento de litigantes em um ou em ambos os polos da relação. Lembrem-se daquela classificação básica, né, gente? Nós temos a classificação quanto à posição, o litisconsórcio ele é ativo quando eu tiver mais de um autor, ele é passivo quando eu tiver mais de um réu, ou ele é misto quando eu tiver vários autores e vários réus. Nós temos ainda o litisconsórcio, ele quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio ele é necessário, quando nós falamos que ele é obrigatório, e ele é facultativo, não é? Quando ele é opcional. Lembrando, gente, que no litisconsórcio necessário, tá? O litisconsórcio necessário, a validade do processo depende da citação de todos os litisconsórcios. Então, o litisconsórcio, a lei manda, a lei determina quando seja necessário, tá? A gente precisa daí da citação de todos os litisconsórcios. Facultativo é opcional, né? O facultativo ele ocorre exatamente quando houver, né, comunhão de direitos e deveres, né, como acontece com o fiador lá e o devedor principal. Eu posso ou não propor ação contra o devedor principal e posso juntar ou não o fiador lá para cobrar a dívida. Então, há essa possibilidade, tá? E nós temos ainda, finalmente, aqui, a classificação dos litisconsórcios quanto aos efeitos. Lembrem-se, isso aqui a gente vê muito nas nossas aulas, olha só. Quanto aos efeitos, o litisconsórcio ele pode ser unitário, quando a decisão tiver de ser a mesma, né, para os litisconsórcios, ou simples, quando a decisão puder ser diferente. Uma última observação diz respeito às prerrogativas. Lembrem-se, senhoras e senhores, lembrem-se, o artigo 229, a gente acabou de ver, diz que os litisconsórcios com diferentes advogados, de diferentes escritórios de advocacia, terão contados em dobro todos os prazos, né, para todas as suas manifestações, desde que o processo ele seja físico. A 11ª questão diz assim: acerca do litisconsórcio, considere. A primeira questão ela vai dizer assim: o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, mas não na liquidação de sentença. Isso aqui está errado. Por quê? Gente, quando nós tivermos aí um litisconsórcio facultativo com um grande número de pessoas que comprometa a defesa, já imaginaram 100 pessoas ingressando com ação contra o réu. O réu tem que preparar uma contestação para impugnar pedido dessas 100 pessoas, isso pode atrapalhar. Então, o réu ele pode pedir ao juiz a limitação do litisconsórcio. Quando ele faz esse pedido, ele interrompe o prazo para a sua resposta, que só vai ser contada a partir do momento em que o juiz ele resolver se defere ou não esse pedido de limitação. Então, essa limitação ela pode ser requerida, gente, não só na fase de conhecimento, mas ela pode ser requerida a qualquer momento. Então, isso está errado, tá? Se a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsórcios, haverá litisconsórcio unitário. Não, ele confundiu. Aqui é litisconsórcio necessário, né? Necessário é aquele obrigatório, é quando a validade, né, da sentença, ela depender da citação de todos os litisconsórcios. Então, os itens 1 e 2 estão errados. O item 3 diz assim: no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões de um litisconsórcio não prejudicarão os demais, mas poderão beneficiá-los. Isso daqui está correto. O litisconsórcio unitário, gente, é aquele onde a decisão ela vai ser a mesma para todos, né? E aí o legislador ele diz que nesse litisconsórcio unitário, os atos e as omissões de um não vão prejudicar, mas podem beneficiar o outro. O item 3 está correto. O 4 diz: quando o litígio versar sobre a obrigação solidária, a intimação de um dos litisconsórcios acerca dos atos do processo dispensa a intimação dos demais. Não, gente. Os litisconsórcios são considerados como litigantes distintos. Então, é preciso que o juiz mande intimar todos e não apenas um. O item 3, então, está correto, o item 4 está errado. E o item 5 diz, olha, o requerimento de limitação do número de litisconsórcios facultativos interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Está correto, então, os itens 3 e 5, né, pelo que a gente verifica no litisconsórcio, né, que é visto nos artigos 113 a 118 do CPC, estão aí corretos. A 12ª questão vai dizer assim, olha, litisconsórcio no qual a eficácia de uma sentença dependa da citação de todos que devam ser litisconsórcios, independentemente da decisão ser uniforme para todos, é do tipo o quê, gente? É do tipo necessário, né, gente? A gente verificou aí, olha, o necessário, o litisconsórcio necessário, nós falamos que a validade, né, da relação, ela depende efetivamente da citação de todos os litisconsórcios. Nós temos aqui, gente, uma questão que vai versar sobre competência. Olha que coisa interessante. Essa questão, ela vai tratar sobre regra de competência territorial. E quando eu falo de regra de competência territorial, eu sempre digo nas minhas aulas assim para os meus alunos, olha, lá nos artigos 46 e seguintes do Código de Processo Civil, a gente tem uma série de regrinhas sobre a competência territorial. Onde é que eu vou propor a minha ação? E aí eu digo, ó, como regra geral, uma ação que versa sobre direitos obrigacionais ou até direito real sobre coisa imóvel, a ação ela deve ser proposta no foro do domicílio de quem? No foro do domicílio do réu. Essa é a regra básica, a regra do foro do domicílio do réu. Para quê? Para dar uma comodidade ao réu, tá, gente? Para dar uma comodidade ao réu. Essa é a regra básica. Agora, existem outras regras, como a regra do ação de alimentos, no foro do domicílio do alimentando, e assim por diante. Vejam que essa situação aqui, ela cai na regra geral do artigo 46. Olha o que é que a questão diz. João, domiciliado em São Paulo, pretende ajuizar contra Antônio, domiciliado em Salvador. Olha, Antônio é o réu, ele é domiciliado em Salvador, tá? Ação para postular a declaração de propriedade de automóvel. Ó, gente, direito de propriedade é direito real. Automóvel é coisa móvel, direito real sobre móvel, coisa móvel, tá? Vamos lá. Então, a João quer propor ação contra Antônio, que é domiciliado em Salvador. Antônio, que é o réu, não é? Ação para postular a declaração de propriedade de automóvel, que foi licenciado no município de Aracaju e se acha na posse de Ricardo, que tem domicílio em Manaus. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no Código de Processo Civil, a ação deverá ser proposta no foro de... Gente, essa ação, ó, de João proposta contra Antônio, Antônio, que é o réu, ele mora onde? Mora em Salvador. E essa ação, ela versa sobre direito real, sobre móvel, direito real mobiliário. Então, a gente vai aplicar aquela regra, não é, geral, que é a regra do foro do domicílio do réu. Não é? A ação, ela deverá ser proposta efetivamente no foro do domicílio do réu. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa revisão. Qualquer coisa, nos segue lá no Instagram, @profandremota.am. E eu espero encontrá-los aí como futuros assinantes, aqueles que ainda não são futuros assinantes, para que a gente possa seguir uma jornada bem legal rumo à tão sonhada aprovação no concurso público. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.